O meu nome é Joaquim, vou gravar mais um vídeo pela página Miséria da Democracia. Vamos falar hoje sobre o Estatuto do Desarmamento. Tentarei ser breve, fazer um vídeo um pouco mais curto. Vou buscar um diálogo com a obra Mentiram para mim sobre o Desarmamento, que é uma das principais obras citadas pelo pessoal de direita, armamentista, no Facebook, WhatsApp e fontes do tipo. Então vamos lá, a ideia é, então, primeiro debater o seguinte: o que foi o Estatuto do Desarmamento? Funcionou, sim ou não? Vou trazer alguns argumentos dos armamentistas aqui. Então, muito bem. Estatuto do Desarmamento, o que foi? Uma lei federal, lei número 10.826, foi sancionada pelo presidente Lula em 22 de dezembro de 2003. Ao lado do Estatuto, nós podemos citar a campanha do desarmamento, né, que foi responsável pela entrega de mais de 443.709 armas de fogo, promovendo, então, um efetivo desarmamento da população brasileira. Aí alguns argumentam: olha, desarmou apenas o chamado cidadão de bem, que a direita adora, e não os bandidos, que após o Estatuto a violência teria continuado subindo na nossa sociedade brasileira. Vamos analisar então esses argumentos, mas primeiro eu gostaria de dizer que qualquer análise feita por um autor de esquerda ou de direita, ou qualquer pessoa, um meme de Facebook que seja, não tem o mínimo de cientificidade, não tem o mínimo de fundamento, se não atrelar a criminalidade às suas origens, a causas sociais, a pobreza, a desigualdade, enfim. Eu já citei em outro texto, vou citar aqui novamente, uma análise do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Isso é uma pessoa muito doida, muito desorientada para dizer que o Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma entidade socialista, comunista, coisa do tipo, né? Só mesmo um cara como Bolsonaro fazer uma coisa dessa, né? Depois de ter dito que a ONU é uma organização comunista. Na análise do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o índice de Gini, por exemplo, que é aquele índice que mostra a desigualdade social do país, que vai de 0 a 1, né? Quanto mais alto, maior a desigualdade no país, tem relação, assim como o IDH, com a criminalidade. Então, ou seja, a criminalidade está ligada a problemas sociais, não a mais ou menos armas. Enfim, o exemplo dessa obra, né? Alguém pode pensar: mas e o governo do PT na obra, quando sancionou o Estatuto, tinha essa noção? Bom, segundo o coronel Jairo Paes de Lira, que faz o prefácio da obra Mentiram para mim sobre Desarmamento, não, né? Ele diz o seguinte: o chamado Estatuto do Desarmamento foi imposto à população brasileira em dezembro daquele ano, graças à frouxidão e à submissão do Legislativo ao Executivo, e foi vendido pela propaganda oficial como uma panaceia para acabar com o crime violento. Quanta bobagem, né, coronel? Pois o vulgo idiota confiante, na verdade. O pessoal de direita vem e fala essas coisas, mas é facilmente desmentido, né? Se nós pegarmos a reportagem da Folha de São Paulo, de 22 de dezembro de 2003, nós vamos ter uma fala do Lula que lhe diz justamente: essa lei do desarmamento certamente não será a solução para tudo, blá, 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 enfim. O governo PT tinha clara consciência de que era preciso programas sociais para que fosse diminuída a criminalidade, e não somente o Estatuto do Desarmamento. Diversos países, normalmente citados quando nós falamos em armas, a Inglaterra, Jamaica, Austrália, enfim, tinham essa noção, né? É um problema social, você entra com um desarmamento como parte de uma política visando reduzir a criminalidade. Vamos falar então do Brasil, em outro momento vamos falar de outros países. Eu queria mostrar um gráfico aqui, um texto do Daniel Cerqueira. Daniel Cerqueira, doutor em Economia pela PUC, membro do IPEA, desde 1999 estudando Economia do Crime e Segurança Pública. O que nós podemos perceber no gráfico? O Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003. Reparem como a curva vem crescendo desde 1996, né? O gráfico mostra o efeito do Estatuto do Desarmamento sobre as mortes com arma de fogo. E justamente, olha lá, coincidentemente, a partir de 2003, a sanção do Estatuto, esse número passa a cair. Então, aí os armamentistas vão dizer, pode voltar para mim aqui a câmera, vão dizer: olha, mas a criminalidade do Brasil continua subindo, nós chegamos hoje a mais de 63 mil mortos no Brasil. Sim, o Estatuto, como o próprio Lula falou lá no dia da sanção, não tinha como objetivo acabar com a criminalidade, não tem como acabar com a criminalidade somente com o Estatuto. Né? Precisamos de mudanças muito mais profundas na nossa sociedade para reduzir a pobreza e a criminalidade, o tráfico, que o Brasil não tem reduzido, né, nos últimos anos. E eu queria trazer alguns dados aqui do Daniel Cerqueira para fechar então esse assunto. Vejam bem, como mostra o gráfico lá, né?
Os dados mais básicos já sugerem o papel crucial que o Estatuto desempenhou para interromper a escalada de homicídios no Brasil. Entre 1980 e 2003, o ano da sanção do Estatuto, o número de homicídios por arma de fogo aumentou de 6.104 para 36.576 em 2003, um aumento médio de 8,36% a cada ano. Já em 2013, 10 anos após a sanção, o número de homicídios chegou a 38.578, um aumento anual de 0,53% ao ano. Ou seja, o crescimento médio anual de pessoas assassinadas por arma de fogo antes do Estatuto era mais de 15 vezes maior do que observado após o Estatuto. Ou seja, a violência continuou crescendo? Continuou crescendo. Até porque não seria o Estatuto que acabaria com a violência no país. O problema não eram as armas, como os direitistas gostam de dizer, não é verdade? Não são as armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Sim, sim, é verdade. Ou seja, a criminalidade crescia, a taxa de homicídios crescia, essa proporção. Após o Estatuto, justamente após o Estatuto, coincidência talvez, passou a crescer dessa forma. Ou seja, se o crescimento das mortes por arma de fogo se desse na mesma velocidade que vinha tendo antes do Estatuto, mais 121 mil pessoas seriam mortas por arma de fogo no Brasil entre 2004 e 2013. Essa é a análise que os autores fazem. E antes que alguém diga, mas esses autores são de esquerda, ou qualquer bobagem do tipo, vamos usar então os dados dos autores, do Mentiram para mim sobre Desarmamento, né? Benê Barbosa e Flávio Quintela. O que eles dizem lá? Pode pegar na obra deles, né? Que em 2003, 51.043 mortos. Em 2004, olha só o que aconteceu, segundo os próprios autores do Mentiram para mim, 48.374. Em 2005, 47.578. Em 2006, 49.145. Ou seja, justamente mesmo esses autores que tentam dar uma volta para dizer que o Estatuto não funcionou, não conseguem negar que a partir de 2003, justamente ano da sanção do Estatuto, o número total de homicídios caiu no Brasil. Voltou a crescer? Voltou a crescer, mas numa taxa muito menor do que aquela que vinha crescendo antes do Estatuto. Então, esse foi o efeito do Estatuto, fez com que as mortes crescessem numa proporção muito menor, mas, evidentemente, continuaram crescendo e vão continuar crescendo caso não sejam tomadas no nosso país medidas muito mais efetivas para controlar a pobreza, a desigualdade, o tráfico de drogas, enfim. E se alguém quiser dizer, mas o PT não foi capaz de fazer isso? Realmente não foi, e nós temos que buscar isso. Agora, fato, o Estatuto do Desenvolvimento atingiu o seu objetivo. E era isso que eu tinha para falar. Mais detalhes ficam no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.